Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje vamos refletir sobre as parábolas do tesouro escondido e da parábola da pérola de grande valor. Amados em Cristo, Jesus, falando sobre o reino dos céus, usou de parábolas, apontou para coisas e fatos deste mundo para despertar a mente humana num convite através de significados e reflexões sobre elas, para assim o Espírito Santo poder agir no coração dessas pessoas e levá-las então a entender o modo espiritual, o que então significa o reino de Deus, a salvação. E nas parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, Jesus traça um paralelo que envolve a vida dos cristãos como cidadãos do reino dos céus. Mas antes de abordarmos este paralelo que existe entre as parábolas, nos é importante dar atenção ao que cada uma ensina sobre a salvação, sobre o reino dos céus em sua individualidade. E Jesus, na parábola do tesouro escondido, afirma: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, conforme Mateus 13:44. E amados, Jesus contou essa parábola do tesouro escondido aos seus discípulos depois de ter pronunciado outras 4 parábolas sobre o reino dos céus, na presença dos discípulos e de uma grande multidão que lhe ouvia na praia do lago Tiberíades. Esta parábola diz respeito à vida de bem-aventurança no reino de Deus, obtida pela salvação de toda pessoa que está em Cristo, enraizada pela fé e edificada nele, cujo evangelho, ainda oculto da maioria das pessoas, todavia, quando revelado a alguém pelo poder do Espírito Santo, através dos meios da graça de Deus, palavras e sacramento, mostra-se de forma tão preciosa, valiosa, que a pessoa alcançada por essa graça é levada a uma disposição tamanha que a leva a abrir mão de tudo para fazer parte do reino dos céus, compreendendo o valor inestimável que a salvação tem para a sua vida. E levada então que é a dizer com Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, conforme Filipenses 1:21. E somente pelo poder do Espírito Santo, pessoas então seguidoras de Cristo podem demonstrar tanta abnegação. A resposta para isto está no reconhecimento do valor do tesouro, o evangelho da salvação, do fato de fazer parte do reino dos céus que obtiveram pela fé em Cristo. E por isso, amados, a pessoa que não crê não chegou à fé verdadeira, não consegue entender e perceber o grande valor, a tamanha salvação que está em Cristo. Não entende, portanto, a razão que leva pessoas a renunciar à própria vida para servirem a Deus em seu reino. A Johnny vai nos trazer um cântico. Olhando amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós
Amados em Cristo, a parábola da pérola de grande valor, contada por Jesus, que então disse: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Conforme Mateus, então, capítulo 13, versículos 45 e 46. Amados, a pérola de grande valor é produto de sofrimento. A pérola tem o início da sua formação, geralmente quando um grão de areia fica preso entre a carne macia de uma ostra e sua concha. Este grão de areia agride a ostra e então ela responde pelo revestimento do mesmo, com camadas de sua saliva e do cálcio de sua concha, tornando-se parte da ostra, sendo que, então, amados, uma pérola de grande valor, pelos estudiosos a respeito, demoram em média 3 anos para se formar e então ser expelida ou tirada. Fato, amados, que então, de certa forma, de certos aspectos, serve para comparar com a obra salvadora de Jesus Cristo, pois a salvação do ser humano pecador, desde o momento em que foi anunciada por Deus lá no Jardim do Éden, começa a se concretizar de modo especial quando Deus se humanou, tomando para si a forma humana em toda a sua fragilidade. Isto então quando Jesus é concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E depois, então, sofrendo todas as adversidades que a humanidade já sofreu e ainda sofre devido à queda em pecado de Adão e Eva. E após os 3 anos de ministério de Jesus aqui na terra, ensinando com maestria e operando milagres e maravilhas sem pecar, passando pelo sofrimento e morte na cruz em nosso lugar, carregando a culpa de nossos pecados, nos comprou com o seu santo e precioso sangue, tornando-se nosso Salvador e Senhor. E ressuscitando ao 3º dia, então confirma ser Ele a verdade, a vida, e promete vida eterna com Ele para toda pessoa que nele crer, ainda então afirmando também ser Ele o caminho que leva as pessoas para Deus. Jesus Cristo, portanto, tornou-se a nossa salvação, incluindo-nos no reino dos céus, a pérola de grande valor que reflete a luz de Jesus. Somos nós, os cristãos, e amados em Cristo, e ainda percebendo, então, que além dos ensinos dessas 2 parábolas sobre as quais refletimos até agora, há mais uma lição importante que se encaixa em nossa vida cristã, enraizada e edificada em Cristo. Somos chamados à atenção de que algumas pessoas encontram a salvação, o reino de Deus, buscando-o de forma diligente e incessante, o que então se relaciona com a parábola da pérola de grande valor. Outras pessoas encontram a salvação, o reino de Deus, sem ao menos estarem procurando. Fato que se relaciona com a parábola do tesouro escondido. E,
amados. Sabemos que ao ser humano caído e corrompido pelo pecado, é impossível buscar por si mesmo a Cristo. Mas muitas pessoas, antes de sua conversão, buscavam algo que poderia satisfazê-los, que seria, então, assim, as pérolas de pouco valor. Há pessoas que procuram por um longo tempo, muitas vezes sem ao menos saber o que realmente estavam procurando, até que nessa procura se deparam com o precioso tesouro da salvação, o Evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo, e pela ação do Espírito Santo, então alcançam a salvação, passam a viver uma nova vida em Cristo. Eles ficam exultantes, eles encontram em Cristo a salvação, o reino dos céus, mesmo não tendo procurado. Se propuseram, então, pela ação de Deus, pela surpresa que levaram com imenso amor e a misericórdia que encontraram na graça de Deus, a passar a crer pelo poder do Espírito Santo. E amados, na Bíblia temos exemplos de pessoas que encontraram o tesouro escondido sem ao menos procurá-lo. Há exemplo, por exemplo, do apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, conforme o texto de Atos 9, 1 a 19, quando ele, ainda como Saulo, perseguia as pessoas cristãs, prendendo e maltratando-as por não deixarem de falar de Cristo, e onde então, repentinamente, ele ouve a pergunta de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assim também temos exemplos, amados, de pessoas que encontraram a pérola de grande valor após uma busca diligente. Isso temos o exemplo de Eunuco da Etiópia, conforme Atos 8, 26 a 38. Ele que estava a ler um texto do profeta Isaías e não conseguindo entender o que ele dizia, teve a intervenção de Deus, que enviou Filipe para lhe explicar a palavra. E a partir disso, então creu e pediu o santo batismo. Amados, em ambos os casos aconteceu a salvação promovida por Deus em sua missão de salvar o pecador, em seu grande amor, o que então resulta em alegria e júbilo a Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Vamos ainda cantar. Deus Jesus, a nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvo estamos na própria morte, aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre. Aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste,
te teremos. Aleluia. E assim, amados, sempre apegados ao Evangelho da salvação, apegados e enraizados e edificados em Cristo, tenham uma jornada de vida muito abençoada. Deus, em Jesus, abençoe a você, amado em Cristo. Amém.